estou aqui no Jardim Botânico de Jundiaí para trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículos 1, versículo 2, versículo 4, para que nós possamos refletir um pouco, pensarmos um pouco sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada e qual é o impacto que a morte está trazendo sobre nós. Nós observando a morte de terceiros, qual é o impacto que a morte está trazendo para as nossas vidas, se nós estamos pensando sobre depois da nossa morte, se nós estamos refletindo, se nós estamos tirando lições daqueles que já partiram, para que nós possamos ainda, enquanto vida, aplicarmos diante dos nossos caminhos. Eclesiastes 7, versículos 1, 2 e 4 diz assim: melhor é o bom nome do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Então, quando as pessoas normalmente vão a uma festa, a casa do banquete, ela não está preocupada com nada, somente em se divertir, somente em farrear, somente em viver o prazer momentâneo. Mas o texto diz que o coração dos sábios está na casa do luto, porque quando você vai a um velório, a um funeral, ao enterro de alguém, com certeza aquilo fica martelando na sua cabeça, aquilo fica martelando na nossa cabeça. E nós começamos a fazer algumas indagações sobre as nossas próprias vidas, sobre os nossos próprios atos, sobre a nossa própria conduta. Então o texto aqui, voltando no versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Ou seja, o coração, a sede dos sentimentos, os pensamentos, começam agora a fazer uma reflexão. A pessoa morreu, o que vai acontecer com essa pessoa? Isso não compete a nós julgar ou deixar de julgar, mas compete a nós fazermos uma análise, uma autoanálise, uma introspectiva, uma autoanálise de nós mesmos, porque às vezes é fácil eu fazer análise de A e de B, menos a minha própria análise. Então o texto manda que nós, quando formos à casa do luto, peguemos aquele momento e apliquemos em nossas vidas. Algumas pessoas, ainda em vida, em terra, elas não querem se decidir por uma ação, por uma atitude de se voltar para Cristo. Mas o que eu acho interessante é que em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nós vamos ver que todas as pessoas, querendo ou não, elas vão ter que se dobrar perante Jesus. Filipenses 2, 5 a seguir diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por mais que as pessoas não queiram, aqui em vida, em terra, se decidirem por Jesus, confessarem Cristo, engrandecê-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, se voltarem a Ele, se curvarem a Ele, naquele grande dia, vão ter que se dobrar. O texto é claro. As pessoas vão ter que se dobrar perante Jesus. Uma das coisas que vai acontecer é justamente todo joelho vai ter que se dobrar perante Cristo. E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda que queiram fugir, não haverá como. Por isso, conselho, enquanto estamos vivendo aqui,
enquanto há oportunidade, enquanto a porta da graça está aberta, nos voltemos para Deus, nos voltemos para Deus por intermédio de Cristo, confessemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E mais, dobremos os nossos joelhos e com as nossas línguas confessemos o senhorio de Cristo, Rei dos Seis e Senhor dos Senhores, Jesus. Pessoas que hoje não querem se decidir por Jesus, neste grande dia, o texto de Filipenses é maravilhoso para entendermos, por mais que as pessoas neguem Jesus aqui, lá na frente, querendo ou não, de uma forma ou de outra, vão ter que se converter, aliás, vão ter que se confessar perante Ele. Não vão se converter, na verdade, seus caminhos, seus pecados, mas vão confessá-lo como Senhor, como Salvador, como Deus Supremo. Só que, infelizmente, aí será tarde demais. Cumprir-se-á somente as Escrituras, porque toda a língua vai ter que se confessar perante Jesus, vai ter que confessá-lo, e todo joelho vai ter que se dobrar, vai ter que se curvar perante Ele. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse 20, depois da morte, olha o que vai acontecer. A minha preocupação, a minha intenção com esse texto, ou com esses textos, é que nós façamos uma análise, que nós nos arrependamos enquanto há tempo, que nós nos voltemos para Deus por intermédio de Cristo, que nós confessemos Jesus aqui em vida, porque depois será tarde demais. Apocalipse 20, a partir do 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos semeando? Qual é a semeadura que, enquanto estamos vivendo, temos vida, aqui na terra nós estamos fazendo? Porque nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelos nossos raciocínios. Nós vamos ser julgados por isso. E o texto aqui, em Apocalipse, deixa claro. Vi os mortos, grandes e pequenos, não importa. Ah, mas eu sou fulano de tal, autoridade, tenho nome, tenho um grande nome. Não importa, será julgado segundo as obras. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo o que nós praticamos aqui em terra está sendo escrito para aquele grande dia, o dia em que as pessoas terão de prestar conta perante Deus. E o texto, é claro, que isto está escrito, porque ninguém vai poder dizer, não fui alertado, não fui avisado. Versículo 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Novamente, as obras estão sendo postas à prova. 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Todos aqueles que não forem achados escritos no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo e não tem volta. Esta é a segunda morte, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Vamos refletir sobre isso, porque eu finalizo aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte não tem mais chance. Depois da morte não tem mais escapatória. É juízo. Medite sobre isso, reflita. Se você já confessou a Cristo como seu Senhor nesta vida, se as suas obras são boas, não que as obras salvem, mas as obras produzidas mediante a fé em Cristo, mediante uma vida de obediência a Jesus. Reflita, porque depois da morte, e aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo.
haverá juízo, haverá julgamento. E Deus, Ele é justo juiz. Reflita sobre isto. Se você ainda não fez uma aliança, um concerto com Cristo, este é o momento, ainda há oportunidade. Se volte para Deus por Cristo. Depois da morte, Jesus ressuscita para salvação eterna. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.